Boa noite. A minha referência de vida é Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo em que a necessidade humana é possuir coisas, é ter coisas. Nós lutamos para conseguir, primeiramente, uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro, depois uma caminhonete. E esse ter no ser humano não tem limite. O maior homem que já passou por essa face da terra, o Filho de Deus, que se encarnou e veio aqui e viveu como um ser humano, nascido de mulher. Quando ele quis nascer, ele teve que emprestar uma manjedoura. Porque ele não tinha uma manjedoura. O Filho de Deus, quando queria comer, ele tinha que fazer um milagre. Porque ele não tinha dinheiro para comprar comida. Uma certa ocasião, quando ele foi entrar em Jerusalém, ele poderia entrar montado num cavalo branco, grande, cheio de pompa. Ele pegou um jumentinho emprestado. Ele tirou daqui para jogar aqui. Quando ele foi condenado à morte, Do live U. a morte de cruz, ele não tinha uma cruz. Veio de manhã isso daí. Ele teve que pegar emprestado a cruz de Barrabás. Abri ali, não apareceu. E quando ele foi ser enterrado, ele não tinha um túmulo. Ele pegou emprestado o túmulo de José de Arimateia. O Filho do Homem veio aqui e colocou como prioridade da vida dele não ter, e sim ser. Ele é, ele foi e ele sempre será a salvação do mundo. Ele foi o milagre da cura para os doentes. Ele foi o milagre da ressurreição para aqueles que já estavam mortos. Ele foi o perdão para aquela prostituta. Em nenhum momento Jesus pensou em ter alguma coisa, em ter algum privilégio. Será que nós estamos totalmente na contramão de Jesus, né, nessa nossa ganância de possuir coisas? Eu acho que nós precisamos repensar alguns valores. Nesse mundo capitalista, tem muita gente que está precisando não do nosso ter, mas do nosso ser. Ah, mas eu não tenho como ajudar alguém. Mas você pode ser um abraço na vida de alguém. Você pode ser 2 ouvidos para escutar alguém que necessita de falar algo. Você pode ser uma boca de oração na vida de alguém. E você pode ser o alimento na vida de alguém que está com fome. Pense bem. Ser é muito melhor do que ter. Não é pecado você querer ter, não. Pecado é você colocar isso como prioridade da sua vida. Pense em ser uma bênção na vida de alguém. E eu tenho certeza que Jesus vai ser uma bênção na sua vida. Pense nisso. No ar, programa Atitude. Muito boa noite. Olá, Porto Velho. Olá, Rondônia. Boa noite, meu Brasil, abençoado por Deus. Começa agora pela Rema TV, canal 5.1, o programa Atitude. O programa Atitude, vocês sabem, quem senta aqui do meu lado sempre tem algo que pode ser diferencial na sua vida ou na minha vida. Sempre tem algo que, de uma forma ou de outra, vai fazer você refletir, vai fazer você pensar sobre algo. Hoje, quem está aqui do meu lado é alguém jovem, bem jovem, mas que foi escolhido para um grande cargo. Um cargo em que hoje a nossa capital sofre, e não sofre pouco não, sofre bastante. Então, ele está aqui para ele contar um pouquinho da história da vida dele e dizer o que ele vai fazer pela saúde da nossa capital. Está aqui comigo o pai do Gustavo, da Lara,
da Luísa, o esposo da Ellen, o nosso São Joséense. É quem nasce em São José dos Campos, mas já está em Rondônia faz 40 e poucos anos, já se tornou rondoniano. Um amigo pessoal está aqui comigo hoje, o secretário da CEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde, Jaime Gazola. Jaime, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso pedido. É uma honra recebê-lo no Atitude. Boa noite. Boa noite, Marcos. Muito bom estar com você aí em casa e com você aqui no programa Atitude. Falar um pouco da nossa saúde de Porto Velho, né? Que uma pasta tão complexa, com problemas tão antigos, né? E crônicos. E vendo você falar nessa tua abertura de programa, a gente fica se perguntando, né? O que é ser rico? Uau. Né? O que é ser rico, né? É ter ou é ser, né? Então, eu sempre levo assim no meu coração que a pessoa que é rica é a pessoa que tem, primeiramente, Deus no coração. Amém. Segundo, saúde. Nossa. Terceiro, amigos, né? Não adianta você ter um pai, ter uma mãe e você não ser amigo do seu pai. Então, você que tem verdadeiros amigos, amigos que te amam, você nunca vai dormir no relento e nunca vai passar fome, porque sempre vai ter um amigo para te dar o que comer. Se tiver essas três coisas, o resto a gente corre atrás. Ô Jaime, no mundo do motociclismo, nós dizemos o seguinte, conhecimento vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque, cara, se você quebrar sua moto no meio do nada, você pode ter R$1 milhão, não vai acontecer nada. Agora, se você tiver um amigo, ele vai lá te socorrer. Consegue entender? Sim, Às vezes, a gente foca muito no ter, cara. Cara, ter é bacana, é legal, eu acho. Mas isso não pode ser o nosso objetivo de vida, sabe? Porque quando você tem e quando você é muito mais útil para os outros quando você é, sabe? Você consegue ser referência na vida dos outros, né? Você já imaginou, eu, por exemplo, né? Não sei se um dia eu vou realizar esse meu sonho, né? Mas quando eu era jovem, eu pensava em ser professor. Por quê? Porque alguns professores me inspirou tanto, que eu falei, rapaz, já pensou em influenciar um cara até no destino da vida dele, pro bem, sabe? É muito legal. Pô, ser é muito mais. Por falar em professor, você tem 2 formações, né? Você é dentista e médico. Isso mesmo. Quem te influenciou? O que te influenciou para você ir para essa área da saúde aí? Bom, minha mãe é dentista, tenho Como é o nome dela? Maria Elisa. Maria Elisa. Aí, prima dentista, avô dentista e em 93 nós abrimos o Centro de Estudos Maria Coelho Aguiar, onde nasceu o SENCA, que depois nasceu a FINCA. E era um centro de pós-graduação para dentistas. Isso foi a época que eu comecei a trabalhar. Então eu vi tanto dentista, convivi tanto nesse meio odontológico. Você não viu uma outra? Que eu não vi uma outra opção. E era muito jovem a época, né? A gente acaba escolhendo a nossa profissão muito jovem. E foi muito bom. Já a medicina, eu nunca tive um sonho de ser médico. Nunca tive um sonho de ser médico. Só que durante... Você chegou a montar consultório, tudo como dentista? Montei, me formei... Trabalhou? Me formei em 2001, atendi até 2008. E aí, em 2008, foi a eleição de vereador que eu ganhei a eleição. Certo. E durante 2009 e 2012, fui vereador de Porto Velho, foi o segundo mais votado na época, 3.842 votos. E me frustrou muito o mandato, você querer resolver os problemas da população e não conseguir. E ser impedido por forças políticas, Você, N fatores. você ter que votar num projeto de lei que você não acredita, para você, nos seus pares, para que seus pares votem nos seus projetos que você acredita, isso para mim era uma dicotomia muito complicada na minha cabeça, isso me frustrava. Fazer campanha eleitoral é uma delícia, mas o mandato de vereador eu tive essa frustração. E aí foi que me despertou a fazer medicina, de realmente você estar numa ponta que você consiga ajudar.
Ser diferencial. Como, como dentista, eu fazia endodontia, canal. E depois da medicina, fiz residência médica de clínica médica e depois residência médica de oncologia. E as pessoas sempre me perguntavam, mas para que fazer oncologia? Né? É tão sofrido. E eu sempre vi a beleza em poder ajudar as pessoas que verdadeiramente estão doentes. Então, eu gosto de cuidar de gente verdadeiramente doente. Entendi. Foi assim antes e é assim agora. Nós temos um amigo em comum que foi eleito conselheiro tutelar e o dia que ele não conseguiu ajudar uma criança, ele largou o mandato. Ele falou, não, isso aqui não serve para mim, não. Isso aqui, que ele tentou fazer uma situação e a justiça não deixou. Uma criança estava na mão de alguém extremamente abusivo e ele foi tentar tirar a criança e a justiça não deixou. E aí ele largou. Ele largou o mandato, falou, não, eu não sirvo para isso aqui, não, eu vou embora. E vamos lá. Hoje você atua como médico oncológico. Fiquei ali de 2020 até esse ano no Hospital do Amor, né? Mas aí foi incompatível, né? Realmente a Secretaria Municipal de Saúde, hoje ela consome 100% do meu tempo. Hoje você não tá atuando nem como dentista e nem como médico. Nem como médico, tive que sair do hospital. Mas quero voltar. Até falei com o diretor clínico hoje, que eu falei, ô chefe, me devolve o meu emprego, eu tô sentindo falta. Olha, tem gente que não consegue de jeito nenhum, né? Mas sei lá, acho que algumas pessoas que Deus toca, né? Vai no Hospital do Amor uma vez e se apaixona, né, Jair? É um ambiente... Eu sou voluntário lá faz 4 anos. É um ambiente muito saudável, muito bonito. Você fazer diferença na vida de pessoas que estão com uma enfermidade muito séria, que têm um problema psicológico grande, porque o câncer, além de adoecer o corpo da pessoa, adoece a mente da pessoa, a família inteira. E você, poxa, então as pessoas que vão lá, que fazem essas pessoas rirem, que dão conforto para essa pessoa, parabéns. Parabéns, é muito importante. O adulto, isso é por experiência. Eu estou lidando há 4 anos com crianças com câncer, né? Voluntário nessa área aí. O adulto, quando recebe a notícia, ele quase que assina um atestado de óbito, assim, 80%. A criança não. A criança, não sei se não entende a seriedade da doença, mas a criança, irmão, eles vão para cima, eles querem brincar, eles querem viver, e é um negócio de louco. E isso fez com que eu me apaixonasse e estou lá há 4 anos, né? Quero fazer mais. Mas disso que nós estávamos falando, Jaime, entre ter e ser. O nosso dinheiro não vai fazer a diferença na vida desse povo. O que vai fazer a diferença na vida desse povo é o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa oração, a nossa presença, né? É isso. Tem gente que está lá doente, gente, você para, senta do lado, e aí, como é que você está? E você ouve, você vê a mudança de semblante. Ô Jaime, você priorizou o estudo na sua vida, né? Você, além das suas 2 formações, você tem residência, você tem pós. Fala um pouquinho disso pra gente. Tenho uma residência, como eu falei, de pós, são 4 pós-graduações, residência em clínica médica, residência em oncologia, mestrado de biologia experimental pela Universidade Federal de Rondônia e doutorado em odontologia pela Unesp de Araçatuba, em São Paulo. Isso é a saída para o ser humano? É uma das saídas para o ser humano, né? Acho que primeiro é você ter uma alma limpa, honesta e você fazer o bem para as pessoas. E, obviamente, que você ter conhecimento técnico vai ajudar você a tomar as melhores decisões para a solução de problemas, como é o caso da nossa saúde que está doente. Maravilha. Você se decepcionou como vereador por questões dessas eu não quero usar uma palavra pesada aqui, desses acordos que você tinha que fazer, até porque para ele poder
atuar como um vereador, às vezes era aquilo. Então, eu preciso do voto de vereador. Aí peço o voto do vereador, vota nesse projeto para mim. O Jaime tinha que votar no projeto dele, muitas vezes, até não querendo, mas tinha que ter esse acordo, certo? Marcos, mas assim, só para deixar claro, Pode ficar à vontade. eu não me arrependo de ser vereador e eu fiz um mandato onde eu pude contribuir o meu máximo. Tem pessoas que podem ter vários mandatos de vereador, ele acha que consegue contribuir. Eu não via mais condição de contribuir com a cidade. Entendi. Então, durante esses 4 anos, eu contribuí o que eu pude. O prefeito Léo Moraes pensa muito assim também, né? Porque ele foi vereador, depois deputado estadual. Ele não quis ser deputado estadual, foi ser deputado federal, depois foi ser diretor do Detran para ser prefeito. Então, eu penso mais ou menos isso. Eu acho que você, mais de um mandato no mesmo cargo, eu não sei o quanto que você consegue contribuir. Mas isso é uma decisão muito pessoal minha. É óbvio que existe política, 880, a possibilidade muito de você ajudar muita gente. E tem uma parte muito podre que são esses jogos de interesses econômicos e políticos que às vezes vai contra a sua índole e você não aceita isso. Então isso é frustrante. Teve coisas que me frustraram. Mas houveram muitas coisas boas. Possibilidade de conhecer muita gente boa, a possibilidade de poder ajudar as pessoas, a possibilidade de aprender, porque quando você faz um doutorado, você sabe tudo de muito pouco. E quando eu fiz residência de clínica médica, quando você está num cargo político como esse, você tem que ter uma visão holística de muita coisa. Em geral. E isso é muito legal. Entendi. Então, você acabou respondendo o que eu ia te perguntar dentro disso. Você teve decepções lá como vereador, tal, mas você não desistiu da política, você acredita, tanto que você está numa secretaria, né? Quando te chamaram para esse desafio, porque tem várias secretarias, o município, só entre nós aqui, né? Ninguém está nos assistindo. Uma das piores é a Secretaria da Saúde, não por questões do Léo, não por questões do Hildo, mas por questões de muito, muito tempo atrás, que a saúde não vem sendo prioridade, né? Vocês estão o quê? Há 6 meses de mandato, né? Aí você aceita esse desafio. É um grande desafio, mas você tem projetos em cima da saúde, né? Que você, muito conscientemente, assim, sendo muito franco com você mesmo, você tem condição de fazer diferencial do que está aí até hoje. É isso? Assim... É óbvio que eu acredito em política. Apesar de eu não ter sido candidato, eu sempre ajudei amigos e pessoas que eu acredito que fariam a diferença para melhorar a vida das pessoas em Porto Velho e em Rondônia. A primeira vez que o prefeito Léo Moraes me chamou, não aceitei. E ele me convenceu de que precisaria de alguém com conhecimento e com condições de fazer certas discussões com a sociedade de modo geral e com os órgãos de controle. E ele me disse da prioridade dele melhorar a saúde e que precisava de mim. E assim eu aceitei, né, com todos os ônus e as ruindades que isso possa ter, mas a possibilidade de você trabalhar num projeto de melhoria numa área tão sensível de Porto Velho fez com que eu aceitasse, né? Hoje são poucos profissionais que recebem pouco, a infraestrutura da saúde é ruim, existe um vazio assistencial de quase 100 mil pessoas em Porto Velho, pessoas que sequer têm acesso à saúde, né? Como o caso de Orgulho do Madeira, Cristal da Calama, Morar Melhor, Três Marias, Flamboyant. Hoje nós não temos um hospital municipal, então é comum eu ter pacientes em alguma UPA ou Ana Adelaide ou José Delino, pacientes que ficam lá 6, 7 dias para que a gente consiga fazer a transferência para o hospital João Paulo II ou Semetron. Hoje, cirurgia, que sempre ficou aquela discussão. O governo faz alta complexidade. Município faz baixa complexidade. A média complexidade não é meu, não é teu, não é de ninguém. E essas cirurgias eletivas, né? Vesícula,
hérnia. São cirurgias relativamente simples, mas que, se não feitas de forma eletivas, elas podem complicar. Sim. Ter um abdômen agudo, ter um risco de morte, ter uma sepse, ser transferido para o João Paulo de última hora. Então, se você consegue fazer isso antes, você pode melhorar. A possibilidade de nós darmos uma infraestrutura melhor, condições melhores de infraestruturas dos nossos distritos. Eu tenho o distrito Rio Pardo, por exemplo, que os pacientes e médicos atendendo debaixo de fezes de morcego. Então, assim, mas assim, fizemos acredito, e esse ano estamos fazendo um planejamento para o ano que vem, né? Lembrando que... Um ano é mapeamento de como está a situação, praticamente. Marcos, a gente não pode pensar assim. Se dá o luxo né? de demorar um ano. De demorar um ano. A gente já está fazendo, já está correndo atrás. Mas nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com um planejamento que foi feito o ano passado, numa nova gestão. Em 2024. O orçamento de hoje é o orçamento que foi aprovado em 2024. E planejamento também. Então, por exemplo, a gente está fazendo a gente decidiu que nós não vamos construir hospital, que nós vamos comprar um hospital privado. Essa decisão muda o planejamento meio que no meio do caminho. Então, Sim. existem ferramentas para se fazer isso, mas essas ferramentas não são ferramentas soltas, são ferramentas engessadas, que é possível, mas que demandam um certo tempo, né? Eu quero voltar lá quando você falou vazio sanitário. Vazio sanitário, o secretário está dizendo o seguinte: tem um pessoal, vamos lá, ele até citou, Morar Melhor, Cristal da Calama, Orgulho do Madeira. Esse povo está longe das UBSs, Unidade Básica de Saúde, e está longe das UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Eles estão longe. E se juntar esse povo, vai dar mais que 100 mil moradores. Então, o que nós conversamos no particular aqui, a ideia é o quê? Fazer uma unidade básica próximo ou dentro desses locais onde tem esse grande fluxo de população. Essa é a ideia. É isso. Então, o nosso planejamento é inaugurar o Três Marias, que tem a UBS pronta, mas não tem RH. Então a gente não inaugura prédio, a gente inaugura serviço. Então, inaugurar o Três Marias, construir o Flamboyant, inaugurar Orgulho do Madeira, Cristal da Calama e Morar Melhor. Então, nossa ideia é construir essas 5 unidades, cada uma delas com 4 equipes de estratégia de saúde da família. Né? Da família. Então, aí vão dar então, não vão ser UPAs, vão 20 ser equipes. UBS. UBS, Unidade Básica de Saúde, que é quase uma saúde preventiva. Tá? A UPA é a unidade de pronto atendimento. O cara sofreu um acidente, o cara sofreu uma tentativa de homicídio, aí é UPA. Unidade básica é aquele agente de saúde que vai lá na casa, né, vê como é que está a saúde do cidadão, controla a pressão, controla o diabético. É uma prevenção, que eu acho isso importantíssimo, até porque até hoje não tem nada perto desse coisa. Quando você fala de comprar um hospital particular, é mais viável comprar do que construir, é isso? Ou Marcos, vejamos a história. Fica à vontade, por Vejamos favor. a história. O Hospital Regional de Cacoal foram 20 anos para ser construídos. O Hospital de Guajará-Mirim foi inaugurado esse ano. 14 anos para a inauguração. Faz sentido. O Dr. Confúcio Moura tentou construir o Euro durante 8 anos de mandato. Não fez. O governador Marcos Rocha tentou construir mais 8 anos. Fernando Máximo ficou 4 anos aí tentando e não conseguiu. Não fez. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Não. Né? Então, aí foram 16 anos. Então, se nós decidíssemos construir o hospital, o orçamento dele de 120 milhões, os hospitais que nós orçamos custa menos que isso, e ia demorar muito para se fazer. Então, assim, eu acho que é mais estratégico, mas posso até dizer inteligente, fazer uma aquisição de um hospital que está pronto. Nós temos vários hospitais aí na cidade
não precisamos citar nome, é claro, até porque deve estar numa linha de negociação, não precisamos citar nome, mas é muito bem pensado. É mais prático. Mas dá para dizer algumas coisas, né? Por exemplo? Em que pé que está, né? Um outro problema nosso é tocar o hospital. Um leito de hospital custa aproximadamente R$1,5 milhão por ano. O número mínimo para a gente fazer é entre 100 e 150. Então, hoje, o meu teto MAC, que é o teto de média e alta complexidade, são 53 milhões ano. Então, só para tocar o hospital, nós não teríamos dinheiro. Entende? Então, qual foi a janela de oportunidade que nós vimos? Conversamos com a Universidade Federal de Rondônia, com a magnífica reitora Marília. Existe a necessidade da medicina da Uni ter um hospital universitário, só que eles não tinham como fazer a aquisição. E o MEC, dentro do MEC, do Ministério da Educação, existe uma empresa pública chamada EBSER, que é a Empresa de Serviços Hospitalares. E em todo o Brasil, existem só 2 estados que não têm um hospital universitário de medicina. Rondônia e Acre. Então, eles têm como manter o hospital e não têm como comprar. Nós temos que comprar e não temos como manter. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, qual que é a ideia? Nós fazemos a aquisição, fazemos a doação para a Uni. A Uni vai tocar o hospital com o RH, com o EBSER pagando, o MEC pagando. E a contratualização vai ser com o município. Então, a regulação vai ser do município. Então, as nossas cirurgias eletivas acontecerão no Hospital Municipal Universitário de Porto Velho, no COMUP, já tem até nome. COMUP, Hospital Municipal Universitário de Porto Velho. O prefeito Léo Moraes que deu esse nome. Que legal, cara. E aquelas pessoas que estão nas nossas unidades de pronto atendimento, as nossas UPAs, que precisarão de vaga, em vez de esperar ir para o João Paulo, se for casos de média complexidade, baixa complexidade e tiverem critério de internação, eles irão para o nosso hospital. Se for critério tipo infarto, um AVC, que aí precisará fazer procedimentos de alta complexidade, esses sim irão para o João Paulo. Mas isso já vai desafogar bastante nosso município de Porto Velho. Vocês não fazem ideia. A prefeitura tem o dinheiro para comprar o prédio. A prefeitura não tem o dinheiro para bancar os salários dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, esse povo todo. A universidade, a UNIR, ela tem um corpo médico se formando que precisa de um hospital para trabalhar, não é isso, Jair? Que precisa para fazer estágio, que precisa para dar aula, médicos, professores médicos, que precisam dar aula. Cara, vai ser o casamento perfeito. Nós temos um prazo para isso, Jaime? Não. Bom, nós fizemos um edital, perguntamos para os hospitais, para todos os hospitais privados que existem em Porto Velho, quem tinha intenção de possivelmente vender. 2 hospitais responderam. Certo. Desses 2 hospitais, depois nós fizemos a pergunta por quanto eles venderiam. Qual seria o valor? Né? Eles falaram o valor que eles acham que é justo para a venda do hospital. Depois disso, nós chamamos a EBSER para fazer uma avaliação para a EBSER dizer esses hospitais têm condição de serem hospitais universitários tecnicamente? Foi feita a avaliação, a EBSER já respondeu, já disse, os 2 têm condição. Certo. Obviamente que eles vão precisar fazer uma ampliação, mas existe um plano de expansão para chegar nos 150 leitos, que é o que a EBSER preconiza. Tem UTI dentro desses leitos? Tem UTI, precisa ter UTI. Precisa ter UTI, precisa. Tá. Necessariamente precisa ter pelo menos 10 UTIs. Tá. Leitos de UTIs. E agora nós estamos contratando uma empresa para fazer a avaliação pecuniária do hospital, do imóvel, do mobiliário e do parque tecnológico médico de dentro do hospital. Quando nós fizermos essa avaliação, a gente vai precisar saber se o que foi pedido pelos pretensos vendedores é um valor compatível com aquilo que foi avaliado. Pode dar errado? Pode. Claro. Mas pode dar certo. Como é que pode dar errado? Caso a avaliação seja abaixo do valor pedido. Então, se uma pessoa pediu 40 milhões para comprar um hospital e for avaliado em 20, eu não posso comprar por 40, que eu vou ter problema
no Tribunal de Contas. Com Né? certeza. Então, vai ter que bater. Então, a expectativa dos vendedores agora vai ter que ser adequada com a avaliação que a empresa contratada vai fazer. E isso acontecendo, a aquisição acontece nos próximos aí 90 dias, a gente acredita. Depois da aquisição feita, vai ser feita a doação para a Unir. E em conversas com o Dr. Arthur Quioro, que é o presidente da IBSEC, já foi ministro da Saúde, ele acredita que mais um ano para as portas dos hospitais abrirem e a comunidade começar a ser atendida. Agora a curiosidade pegou aqui, né? Atrapalharia, se a gente soubesse o nome do hospital, se atrapalharia, eu entenderia muito, muito bem, porque está num processo de negociação, né? Você não pode falar o nome, né? Eu já até comentei, mas aí os próprios donos pediram para a gente não comentar. Ótimo, eu porque vou daí entender. ele cria um desconforto Até para eles. com os seus colaboradores, Não, sim. com as pessoas que eles têm contrato, Não, com fica os tranquilo. convênios. É só por isso. Não, mas fica não porque tranquilo. é segredo. Não, está tudo aberto para os órgãos de controle, eles podem ficar à vontade para qualquer momento, mas é só por uma questão de bom senso com os próprios donos dos hospitais. Até porque esses hospitais hoje têm convênio com vários planos de saúde, esses hospitais hoje têm um quadro de funcionário grande, não é pouco, e vai gerar desconforto. Eu entendo. Pode ficar tranquilo. Mas, Jaime, a princípio, meu irmão, cara, meus parabéns. Uma solução prática, uma solução rápida e... Quando a gente fala de baixa, média e alta complexidade, o que no papel, aparentemente, é o quê? A alta complexidade, ela cabe ao governo do Estado, que é o João Paulo, o Semetron e o Hospital de Base. Tá? Só que, para determinar a alta complexidade, tem que passar pelas UPAs, né? Esse é o trâmite ou não? Ou estou errado? Não, em Porto Velho... Para qualquer pessoa que precisa de internação, a porta de entrada imediata são as unidades de pronto atendimento. Que é lá na Zona Leste, na Rio de Janeiro com a Mamoré, lá na Zona Sul, lá na Jatuarana, aqui no Ana Adelaide. É só essas três, né? Não, tem mais. Tem o José Adelino de Freitas, que fica lá no Ulisses Guimarães. Certo. Temos a UPA em Jaci, Paraná. Ah, é, cara. Temos a sala de estabilização, que é um pronto atendimento pequeno, uma mini UPA, lá em União Bandeirantes. E em breve a gente vai ter também lá em Vista Alegre do Abunã. Legal, bacana. E aí, o que acontece? Há uma discussão, às vezes, de quem atende a média, é isso, Jaime, ou não? Não. No caso das cirurgias, eletivas. elas ficaram um pouco abandonadas, né? Mas o próprio Estado já retomou e agora o município vai retomar também. Então, essas pessoas aí ficaram praticamente 7 anos sem dar vazão, então tem uma fila gigantesca, mas a gente já pactou o ano passado por 1.900.000 e em CIB esse ano a gente conseguiu aumentar para 2.900.000. E fora isso, 2 deputados colocaram também um recurso para cirurgias eletivas. Então a gente acredita aí que nós vamos ter aí entre 3,5 milhões e 4 milhões de reais para fazer cirurgias eletivas esse ano. Jaime, o que você... Lá no Hospital Santa Marcelina, para dar a informação 100% correta. Legal. Na sua visão de médico, na sua visão de gestor, o que você encontrou na Secretaria de Saúde? Aí eu falo em termos dessas unidades, das unidades básicas. O que você encontrou, o que você viu e o que é assim, que é um negócio que você já falou, não, isso aqui nós precisamos mexer no estalo, assim. O meu sonho, primeiramente, se eu pudesse escolher, olha, vamos fazer isso de imediato, é ocupar os vazios assistenciais. A gente precisa abrir essas unidades básicas de saúde, que é o que vai fazer a diminuição dessas UPAs, desses pronto-atendimentos lotados, né? Para não transformar essas UPAs em um grande postão. E para nós conseguirmos controlar essas doenças crônicas que podem elevar a um atendimento de urgência, emergência e até óbito, né? Um paciente que não é bem compensado da diabetes pode ter um infarto, um paciente com uma hipertensão
não controlada pode ter um AVC, Claro, né? claro. Então, é isso que nós precisamos fazer de imediato. Vocês não podem deixar esse paciente chegar no estado crítico. Vocês têm que cuidar lá. Cuidar lá antes de essa é a chegar ideia. nessa situação. Agora, se essa pessoa não tem sequer acesso à saúde, nós vamos ter que atender na unidade de pronto atendimento. Só que lá a gente não tem como a pessoa explicar, você não tem como conhecer o paciente. Essas doenças, principalmente diabetes, hipertensão, uma gestante que não faz o seu preventivo de forma adequada, uma criança que não faz as consultas de puericultura de forma adequada, um preventivo que não é feito, pode culminar com descoberta de câncer tardio, doenças, desnutrição, AVC, câncer, doenças, infarto, doenças que vão levar esse paciente a óbito e vão chegar nas UPAs muito graves. E elas poderiam ser descobertas no seu início e controladas se eles tivessem acesso a uma OBS. Um diabético hipertenso, no qual eu me coloco no meio, você pode viver 70, 80, 90 anos se você tomar os seus remedinhos bacaninha. Agora, se você não cuidar, você pode morrer com 30 anos de idade, né? Então, o que o secretário está falando é o quê? Prevenção. Prevenção, tá? Ir lá descobrir que o cara é diabético, ó, você vai começar a tomar esse remédio aqui, tá? Ele nunca vai para a UPA totalmente alterado, ele vai controlado, né? Aí quando vai descontrolado, até porque a UPA não é lugar de internamento, né? Não, UPA, o paciente tem que ficar no máximo 12 horas. E aí, assim, você resolveu o problema do paciente, tomou a conduta, alta para casa, com exames, com medicamento, mas alta para casa ou transferência para um hospital de referência, né? Lá não é hospital, lá é uma unidade de pronto atendimento onde você, em 12 horas, vai precisar tomar a sua conduta e decidir se ele tem critério de internação ou se ele tem critério de alta. É o que chama de estabilizar, né? O estabilizar já é para mandar... Não, peraí. Marcão não fala asneira. Estabilizar é quando o cara precisa ser internado, né? Um paciente instável hemodinamicamente é um critério de internação, né? Por exemplo, mas pode ser um paciente com uma sepse, por exemplo, que não estabilizou, mas que necessita de internação. Existem outros critérios de internação. Entendi. Instabilidade é um deles. Entendi. Mas, enfim, a gente precisa bastante fazer essa conscientização com a população. Queria até aproveitar Fica à vontade, por favor. para conscientizar a população do seguinte. Se vocês forem às unidades de pronto atendimento, Ana Adelaide, José Adelino, UPA Sul, UPA Leste, 80%, 90% são pacientes classificados como verde ou azul, pacientes que têm um baixo risco de óbito. Uma febre baixa, sintomas gripais, Uma infecção de garganta. Uma infecção de garganta, qualquer outra infecção, uma infecção de unha, infecção de urina, né? Essas pessoas devem procurar a unidade básica de saúde. Pessoas classificadas como vermelho, laranja, amarelo, essas pessoas devem ir para a UPA. E quem são essas pessoas? Pessoas com uma dor muito intensa na cabeça, uma dor muito intensa no peito, uma dor muito intensa no estômago, uma falta de ar muito intensa, uma prostração, um cansaço muito intenso. Então, essas pessoas, paralisia, essas pessoas devem procurar a UPA, porque elas têm o potencial, um risco imediato de óbito ou um potencial risco de óbito. Agora, pessoas com sintomas leves, que estão falando, que têm uma febre baixa, Está consciente, orientada, deve procurar a unidade básica de saúde. Para não se pelotar a UPA. Não, você tem um problema, está com uma dor nas costas, vai na UPA e pega uma influenza que é super grave, né? Olha aí, eu não tinha visto por esse aspecto, né? É que a gente tende, não só o paciente, mas até os familiares, né? A gente tende a chegar nesses locais falando que está sentindo muito mais dor,
para achar que vai ser atendido diferente, né, Jaime? Ou mais rápido, né? E não é assim, né? Nós temos que ser verdadeiro até para o médico, o profissional de saúde te atender da melhor forma possível. E esclarecer mais uma coisa. Às vezes as pessoas ficam nervosas. Poxa, estão demorando para me atender. E nessa classificação de risco, que eu falei de classificação por cores, que eu citei agora, existe um princípio no SUS que é o princípio da equidade, que é diferente do princípio da igualdade. Equidade é dar mais atenção a quem mais precisa. Então, se chegar um senhor de 85 anos, de cadeira de roda, com uma dor leve de cabeça, e chegar eu, Jaime Gazola, com uma dor no peito, com suspeita de infarto, com 45 anos, eu passo na frente dele, porque eu tenho um risco iminente de morte, de óbito, e ele não tem, apesar da idade. Da mesma forma, se esse idoso chegar também uma mulher grávida, né, com eclâmpsia, com pressão alta. Claro que a mulher vai ser atendida na frente, não é uma questão de igualdade, e sim de equidade, que é o quê? A cor lá, o diferencial é essa cor. O Jaime, nessas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, qual é a frequência de médicos nas unidades básicas de saúde? Os médicos, eles estão de segunda a sexta-feira. Existe uma equipe que trabalha das 7 da manhã à 1 da tarde, da 1 da tarde às 7 da noite. Eles vão fazer o atendimento nas UBSs e tem um dia que eles vão fazer o atendimento de saúde coletiva fora da unidade e existe um outro dia onde ele faz visita domiciliar, né? Então, isso varia de acordo com a unidade, de acordo com o território. É importante que hoje nós temos 108 equipes de estratégia de saúde da família. É importante que ele conheça o seu território. O que eu quero te dizer é que pode ser que num território tenha muito idoso, no território tenha muita grávida, no território tenha muita gente com malária. Então, o local onde ele vive vai influenciar muitas vezes nas doenças. Então, tem locais que às vezes a população precisa ter um conhecimento maior de como fazer o correto armazenamento de lixo, né? Porque a gente sabe que 80% dos casos de dengue vem por lixo na rua, o lixo mal armazenado. Então, isso é uma questão de saúde pública. Se tiver lixo na rua, vai entupir, vai encher a casa, vai ter leptospirose, doenças diarreicas. Então, a localidade vai influenciar, às vezes, nessas estratégias de saúde da família. Então, não dá para você padronizar 100%. A gente busca um certo padrão para nós termos números para depois a gente individualizar as necessidades de cada território. Estou falando muito difícil, Marcos? Não, é que às vezes algumas pessoas não têm entendimento. Desculpa eu querer te explicar às vezes, mas quem sou eu, né? Vamos lá. A necessidade, por exemplo, do pessoal lá da Zona Leste não é a mesma necessidade, talvez, do pessoal que mora perto da Dona Adelaide, né? Por questões do quê? De estrutura básica, talvez, né? Lá deve ter... Região do Dona Adelaide tem um pedaço que tem saneamento básico. É diferente do pessoal que está no Baixo Madeira, o Ribeirinho que não tem água tratada. Não tem. São doenças diferentes, que pode ter uma picada de cobra. É verdade, exatamente isso. Então, o profissional daquela área, da determinada área, ele tem que se envolver com aquela comunidade, descobrir qual é a maior frequência dos atendimentos dessa unidade básica de saúde, se familiarizar, até para ele poder se antecipar, né, Jaime? Né? Exatamente. Ele se antecipar, né? Vamos lá. No que a gente chama aqui de verão amazônico, né? Agora nós vamos entrar no calor, né? Quais as incidências de doença agora, nessa época? São as respiratórias por causa das queimadas? Daqui a um mês, nós vamos entrar... Agora nós estamos no período sazonal, no aumento de influenza, que deve diminuir em 2 semanas. Daqui a um mês deve aumentar a nossa incidência de malária, porque as águas estão baixando. Então vai haver... A partir de julho, agosto, vão se iniciar as queimadas. E aí, obviamente, que as doenças respiratórias vão aparecer.
principalmente em crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, por exemplo, asma e enfisema pulmonar. Asma e efizema. Quando você fala que vai baixar, nós estamos num pico de influenza? Estamos no pico de influenza. Verdade. Já há 2 semanas, nossas unidades de pronto atendimento aumentaram muito a quantidade de atendimento, principalmente de crianças, por conta de doença respiratória. A influenza, ela é contagiosa? Muito contagiosa. É a nossa gripe comum, né? É essa gripe comum. É. Muita tosse. Muita tosse, sintomas gripais, né? Coriza, o nariz fica entupido, dor de garganta, febre, prostração, que é aquele cansaço, e em casos mais graves, falta de ar. Maravilha. Aí as águas vão baixar, nós vamos para o processo da proliferação dos mosquitos transmissores, né, vetores, né? A malária, sinais da malária? Principalmente aquela febre de horário, né? No horário certinho. Aquela febre de horário. Uma prostração muito grande, né? Que a pessoa fica muito cansada e febre. E a pessoa está em local perto de rio. Quase não tem rio em Porto Velho. Tem só um cadinho. É bem pouca a quantidade de rio aqui, né? O que fazer? Nós já temos mapeado, né, 5 regiões onde historicamente a incidência de malária é maior, então a gente vai precisar reforçar os nossos agentes de endemia e vou até conversar com o prefeito Léo Moraes para ele mesmo, como ele tem uma grande potência de comunicação com o Instagram dele, de ele mesmo fazer essa educação em saúde para que as pessoas conheçam os sintomas e conheçam formas de diminuir. E da nossa parte, visitando as casas, fazer borrifação do mosquito. Entendi. Vai ter os fumacê, vai ter aqueles carros. Fumacê, aqueles carros, exatamente. Mas para essas 5 unidades, a gente vai fazer de modo geral na cidade toda, mas em especial esses 5 localidades de grande incidência. Tem algum local fora de Porto Velho, nos distritos? Sim, Vista Alegre e Abunã é um local de grande incidência, porque eles estão... E Fortaleza do Abunã, eles estão praticamente na beira do rio, né? Jaci também, né? Jaci também, mas como a usina está lá, eles fazem um grande papel para conter, né? Para quem lembra, quando as usinas começaram a operar, houve um boom de malária naquela região, mas hoje ela já diminuiu bastante. Controlado. Tem faltado medicamento nas farmácias? Não, farmácias nossas todas abastecidas. Hoje eu tenho um problema que não é um problema de farmácia, é um problema de RH, né? Que é ter conseguir fazer com que a nossa farmácia do José Adelino de Freitas fique aberto 24 horas, 7 dias na semana. Isso a gente não consegue fazer ainda, mas em breve a gente vai conseguir. Contratação de mais 2 funcionários, no caso? Farmacêutico, nós temos muito pouco farmacêutico na nossa rede, infelizmente. Mas assim, de quantidade de abastecimento do Remume, que são os medicamentos que nós temos que ter, nós estamos abastecidos. E de insumos também. Eu ouvi dizer que você tem andado aí nas unidades básicas, tem andado nas UPAs. Como é que está esse funcionário dessa UPA? Como é que está esse funcionário da unidade básica? Muito esperançoso com a nova gestão, né? O antigo prefeito, por exemplo, nunca foi na UPA Leste em 8 anos. O prefeito Léo Moraes já foi várias vezes, eu pessoalmente. Então, essa troca de ideias... eu sempre falo para eles, olha, a gente pode estar lascado, mas nós vamos estar lascados juntos, vou estar do lado de vocês, né? E existem muitas soluções que eles falam para a gente, coisas que às vezes a gente não pensa. Até então, porque eles estão lá no front, né, eles Jair? que estão na ponta. Eu fui médico da UPA Leste durante 3 anos, durante a pandemia. Então, muitos ali me conhecem, muitos foram meus alunos de enfermagem, de biomedicina, então a gente sempre se encontra e é uma troca muito salutar. Nunca fui destratado em qualquer unidade. Eu não vejo a necessidade de a gente maltratar gestores
E você, população, também, eu não vejo necessidade de maltratar os profissionais da saúde aí nas UPAs, nas unidades básicas, nos hospitais. Gente, esse povo, eles são herói, eles trabalham muitas e muitas vezes sem condições, mas eles estão lá, estão atendendo. E você brigar, maltratar funcionário público é a pior roubada que tem, tá? Por favor, não faça isso. Jaime, mais uma vez, muito, muito obrigado por você ter parado o seu dia para nos atender. Eu achei que o nosso bate-papo foi muito proveitoso. Acho que passamos um monte de dica. E eu quero deixar o programa Atitude, bem como a Rema TV, sempre à disposição, não só sua, mas da Secretaria e da Prefeitura. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você que nos deu esse espaço para falar um pouquinho sobre a saúde de Porto Velho, sobre os problemas. Agradecer a confiança do prefeito Léo Moraes. Parabenizar o prefeito Léo Moraes por ser um prefeito tão atuante, que fica ali na ponta. E vocês podem ter certeza que vocês vão olhar para trás, com certeza, depois de 8 anos de mandato do prefeito Léo Moraes, falar, puxa vida, valeu a pena, nossa cidade está melhor. Desejo a vocês que Deus abençoe muito vocês podem contar que trabalho não vai faltar. Obrigado, Jaime, um abraço para todos. Manda um beijo para sua esposa e para seus filhos, porque senão eu falo, pô pai, você não falou o nosso nome lá. Esses dias minha esposa me falou assim, Jaime, isso vale a pena, você está ganhando menos, as pessoas estão falando mal de você e a gente não te vê. E aí quando a gente vai e a gente consegue fazer uma entrega, a gente vê, poxa, a gente está fazendo a diferença. Meu amor, uma hora isso vai acabar e tudo vai voltar como era antes. Muito obrigado por tudo, te amo. Lara, Gustavo, Luísa, papai ama vocês e em breve papai vai voltar para casa para ser como antes, tá bom? Amo vocês. Antes de você falar mal do Jaime, ore pela vida dele. É muito melhor do que falar mal. Jaime, mais uma vez, obrigado. Manda um abraço pro Léo. Tá Amém. Bom? Muito obrigado, Marcos. Deus abençoe você. Tamo junto. Este foi o podcast desse sábado. Muito, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. E pense, ser é muito melhor do que ter. Fui. Tchau.